Se você chegou até esse vídeo, você provavelmente já sabe que o empréstimo com garantia de imóvel, o famoso Home Equity, oferece as melhores taxas de juros do mercado. No entanto, conhecer as vantagens desse produto é diferente de saber como ser aprovado para essa modalidade de crédito. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou ensinar o passo a passo completo para você, usando o seu imóvel, conseguir a liquidez de que você precisa para financiar a sua empresa e para investir nos seus projetos. Eu sou o Gabriel, eu sou o fundador da Crédios e nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário. Nós estamos desde 2019 no mercado e o nosso principal produto hoje é o Home Equity, o crédito com garantia de imóvel. Nós somos especialistas quando o assunto é mercado imobiliário. Bom, nesse vídeo nós vamos direto ao que importa. O meu objetivo é tirar todas as suas dúvidas e te ensinar o passo a passo detalhado para você conseguir o seu empréstimo com garantia de imóvel ainda em 2025 com a melhor taxa de juros possível. Em primeiro lugar, vamos tirar as 3 principais dúvidas que a maioria das pessoas tem quando o assunto é Home Equity. A primeira delas é: o imóvel deixa de ser meu quando eu contrato um empréstimo com garantia de imóvel? E a resposta é que não. O imóvel continua sendo seu, você continua usando o seu imóvel de forma 100% regular, sem nenhuma interferência, sem nenhuma restrição. O banco não vai alterar em nada o seu direito de uso sobre o seu imóvel. Você pode fazer obras, você pode fazer melhorias, a única coisa que você não pode fazer, claro, é vender o seu imóvel enquanto a dívida não for quitada, porque aquele imóvel ele está preso, ele está garantindo aquela dívida. Enquanto aquela dívida existir, o imóvel não vai poder ser vendido para que a garantia do banco continue sólida, continue firme. O banco só vai interferir no seu uso do imóvel, é claro, se aquele empréstimo não for pago. Aí sim, o imóvel pode acabar indo, depois de uma inadimplência prolongada, depois de vários meses sem nenhum pagamento, ir a leilão para pagar aquela dívida. Mas com o pagamento regular, normal do empréstimo, o imóvel continua seu, você continua usando e não vai mudar em nada a sua vida. A segunda dúvida mais comum é a seguinte: é muito burocrático contratar um empréstimo com garantia de imóvel? E eu te digo que com certeza não. Se você for ao banco sozinho, sem nenhuma consultoria, aí sim, pode acabar sendo burocrático. Você vai ficar ali 45, às vezes 60 dias trocando documento com o banco até você ter uma análise de crédito, até você ter uma proposta. Mas se você contratar uma consultoria como a Crédios, que, diga-se de passagem, não tem nenhum custo para você, nós somos remunerados apenas pelo banco no caso de uma operação efetivamente contratada, não tem nenhum custo para quem toma o empréstimo, aí você não vai ter burocracia nenhuma. Nós vamos cuidar de todo o documento, nós vamos cuidar de toda a comunicação com os bancos, vamos fazer todo o envio, cumprir todos os requisitos, pedir todos os documentos que forem necessários, e aí você não vai ter absolutamente trabalho nenhum. Eu costumo dizer que acaba sendo menos burocrático do que uma operação de crédito sem garantia, do que, por exemplo, um capital de giro, do que um empréstimo pessoal, porque a garantia do imóvel acaba trazendo muito conforto para o banco. E aí a análise de crédito, via de regra, costuma ser muito tranquila. E aí a terceira e última dúvida mais comum que costumam trazer até nós é a seguinte: o meu crédito já foi negado pelo banco XYZ. Vale a pena eu tentar em outro banco? E nós dizemos que com certeza sim. Cada banco tem uma política de crédito diferente. Você pode ser recusado, por exemplo, no Banco Itaú, mas conseguir aquele mesmo crédito, às vezes até com condições melhores, no Banco Inter ou no Banco Bradesco. E aí que entra uma consultoria como a Crédios. Como nós temos relacionamento com mais de 15 bancos para o Home Equity, nós conseguimos tentar a sua aprovação em todos eles de forma simultânea, sem nenhum trabalho para você. E aí com isso, não só a gente aumenta em muito a sua chance de aprovação, mas a gente também garante que você tenha as melhores condições possíveis de taxa de juros, de prazo e de valor da parcela. É muito comum, por exemplo, que a gente receba uma operação, tenha ela negada por algum banco, mas consiga aprová-la sem nenhuma dificuldade em outro banco. Cada banco vai ter as suas regras, vai ter o seu apetite de risco, vai ter determinadas regiões que eles gostam de fazer operações, outras regiões talvez que eles não gostem tanto, um tipo de imóvel que eles prefiram pegar como garantia, outro tipo de imóvel que um banco ou outro não pega. Então, todo banco tem as suas particularidades. E como nós conhecemos todos eles, nós facilitamos a sua vida. Bom, e agora o X da questão. Como a gente consegue
aprovar um empréstimo com garantia de imóvel? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender: o imóvel está quitado? E se ele não está quitado, o saldo devedor daquele financiamento é pequeno? Se a resposta for sim, ou seja, se aquele imóvel não tem nenhuma dívida, ou se ele tem alguma dívida, a dívida é pequena em relação ao valor do imóvel, aquele imóvel está apto, ele pode servir de garantia no Home Equity. A segunda pergunta é: você tem como comprovar a renda? O banco sempre olha dois fatores. Ele olha o imóvel, se aquele imóvel tem um valor de mercado razoável para cobrir o crédito que está sendo buscado, se aquele imóvel tem liquidez, se aquele imóvel está tudo limpo em termos de documentação. E o segundo elemento que o banco olha, o segundo pilar, como a gente chama, é a pessoa. É o negócio daquela pessoa, a renda daquela pessoa, a capacidade de pagamento daquela pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um imóvel de R$1 milhão e quer contratar um crédito de R$600 mil, ele não só precisa do imóvel, ele precisa mostrar que ele tem como pagar aquele empréstimo. Então, a gente precisa sempre comprovar a sua renda. Você tem que ter o imposto de renda declarado, você tem que ter, se você for CLT, os seus olerites, os seus contra-cheques em dia. Se você for autônomo ou se você for empresário, você tem que ter o seu histórico de faturamento. Se você não for uma pessoa com renda formal declarada, você tem que ter os seus extratos bancários para mostrar que todo mês você tem uma renda entrando na sua conta. Isso tudo é muito fácil de ser alinhado. E a gente está acostumado a trabalhar com todo perfil de pessoa. A gente está muito acostumado a trabalhar com empresários, com autônomos, CLT, funcionário público, aposentado. Cada uma dessas pessoas vai ter as suas particularidades na hora de comprovar a sua renda para o banco e nós sabemos exatamente como fazer isso. A gente vai te guiar em relação a qual documento você tem que apresentar, como preparar esses documentos, se você por acaso ainda não os tem prontos. Com esses dois fatores alinhados, com esses dois fatores em dia resolvidos, ou seja, o imóvel sem dívida, com a documentação perfeita e você com capacidade de pagamento comprovada, fica muito fácil contratar o seu empréstimo com garantia de imóvel. A partir daí, a gente vai trabalhar junto ao banco, o banco vai fazer uma avaliação do seu imóvel, ou seja, ele ou vai fazer uma avaliação física ou uma avaliação, às vezes remota, online, para entender o quanto o seu imóvel vale no mercado. E aí, a partir disso, ele vai te dizer: olha, avaliamos o seu imóvel em R$1 milhão, por exemplo. Nós conseguimos, com esse imóvel, te liberar um crédito de 600 mil. Geralmente, o banco libera até 60% do valor do imóvel no empréstimo com garantia. Aqui, eu chamo a sua atenção. O valor do imóvel não é o que você acha que vale, é o valor que o banco acha que vale. O banco que vai avaliar e vai dizer quanto, na avaliação deles, o seu imóvel vale no mercado. E aí, a partir disso, ele vai dizer quanto ele pode liberar de crédito para você. Depois disso, estando tudo ok com a sua operação, você estando de acordo com as parcelas, com o valor a ser contratado e todos os detalhes, é só você dar o ok e aí o banco vai emitir o seu contrato de empréstimo. A boa notícia é que hoje 90% ou mais dos bancos assinam os contratos de forma 100% digital. Você não precisa mais ir na agência, você não precisa mais ir ao cartório, nada disso. Você faz tudo do conforto da sua casa, pelo seu celular ou pelo seu computador. Depois de assinado o contrato, ele é enviado automaticamente para o cartório e aí o cartório realiza os trâmites de registrar esse contrato junto da matrícula do seu imóvel para formalizar aquela garantia e uma vez que a garantia esteja formalizada, o valor do empréstimo é liberado na sua conta para você fazer o que bem entender com ele. Investir no seu negócio, apostar nos seus projetos ou fazer aquela reforma que você está precisando. Todo esse processo ele pode parecer complexo, mas não é. Com a ajuda de uma consultoria especializada como a Crédios, você vai perder muito pouco tempo e você pode ter o contrato assinado em menos de 10 dias. Nós já tivemos casos de contratos assinados em menos de 7 dias, quando a documentação está toda certinha. E aí vai um outro alerta. A maioria das negativas, no caso do Home Equity, do empréstimo com garantia de imóvel, vem de erro na documentação. O cliente envia a documentação errada, ou o cliente não tem a documentação atualizada do imóvel, o cliente ainda não deu baixa naquele financiamento antigo que ele já quitou, mas ainda está constando ali na matrícula. Tudo isso acaba atrasando o seu processo. Por exemplo, se você ainda não deu baixa no seu financiamento já quitado, você pode acabar perdendo 30 dias na contratação do Home Equity. E isso, quando você está precisando de liquidez, quando você está buscando um recurso para investir em alguma coisa, pode acabar custando caro. Então a minha dica é, deixe a documentação toda perfeita e quando você entrar em contato conosco, já nos mande tudo. E aí tudo vai fluir de forma muito rápida, a gente vai conseguir buscar o melhor crédito para você.
Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido que o Home Equity é uma solução muito fácil, é muito simples, é zero burocrático e com a ajuda de uma consultoria como a Credios acaba sendo ainda mais fácil, ainda menos burocrático para você e você acaba economizando também, além do tempo, dinheiro, porque você vai conseguir as melhores taxas de juros. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e se você quiser fazer uma simulação sem nenhum compromisso de um Home Equity, de um empréstimo com garantia de imóvel, clique no link dessa descrição, preencha com seus dados e os nossos consultores vão entrar em contato com você no mesmo dia. Obrigado!